Na verdade, essas questões e hipóteses aí, eles pedem para, no final, vocês darem uma ideia, né? Entendeu? Mas eu já peguei, já coloquei algumas informações aí, né? Da questão é como podemos prever as quantidades de reagentes e produtos em uma transformação química, né? A gente sabe pela estequiometria da reação, né? Então, a gente sabe, por exemplo, uma reação química, quanto de reagente vai reagir um com o outro e quanto vai formar de produtos, né? Pelo balanceamento, né? Esse balanceamento, coisa que a gente já fez, né? A gente já sabe mais ou menos como que é. Beleza? Na produção de ferro, os valores calculados, teóricos, correspondem aos valores reais da prática. Só no processo produtivo nunca vai dar como na teoria, sabe? Porque, por exemplo, na produção do ferro, você usa lá o minério de ferro, então a gente tem que considerar que no processo vai ter alguma perda, né? E tem as impurezas também contidas no reagente. Então, muitas vezes, os cálculos teóricos que a gente faz, às vezes, não bate como na prática, né? Ele dá uma pequena diferença. E como podemos determinar a quantidade de energia liberada ou absorvida em uma transformação química? É possível classificá-la, né? Conhecendo a entalpia, a gente vai iniciar um pouco, falar um pouco sobre entalpia no final aqui, a entalpia dos reagentes e dos produtos, tá? Envolvidos na reação química, né? Aí a gente vai falar um pouco como que isso acontece. Toda reação química envolve energia, né? Então, pode ser classificada como endotérmica, né, quando absorve energia, ou exotérmica, quando libera energia. A gente já falou um pouco sobre isso também, né? Então, por exemplo, toda reação de combustão ela é exotérmica, porque ela vai sempre liberar energia, né? Essa é até mais fácil de a gente identificar, né, como exotérmica. E é uma reação que libera energia que a gente percebe, que é perceptível, né? Às vezes até demais, né? Então, quando algum combustível está reagindo com oxigênio, libera grande quantidade de energia. Aí, para a gente começar fazendo alguns cálculos, vocês estão vendo a página seguinte aí? Sim, a que tá falando da soda cáustica? Isso. Tá bom. Então, aí é uma atividade que está na apostila, né? Então, podemos recuperar a produção de soda cáustica da indústria Sodax. Aí um nome fictício, né? Para uma atividade que eu peguei da apostila de vocês. E aí tem um texto, né? O William, funcionário da empresa Sodax, está aflito com um problema que surgiu no equipamento. Sua função se restringe em colocar os valores das quantidades de matérias-primas, né? No caso são os reagentes, que o computador realizaria os cálculos. Então, é aquele negócio, quando a gente acostuma com uma máquina, um computador, né, um processo fazendo os cálculos para a gente, às vezes a gente até esquece, né, como é que faz, né? Aí, devido ao problema, não foi possível produzir a quantidade de material diário esperado. A empresa precisará produzir uma quantidade muito maior de soda cáustica para repor o que faltou. Além da produção normal, a fim de cumprir o prazo dado pelo comprador, pois o conserto do equipamento irá demorar muito, segundo os técnicos, né? A soda cáustica é uma matéria-prima imprescindível para a fabricação de produtos tais como papel, tecidos, detergentes, alimentos, né, biodiesel, entre outros. Vamos auxiliar o William aí com o cálculo das quantidades de reagente para a produção da soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, né? Sabendo-se que normalmente a empresa produzia 1,5 tonelada por dia, mas com o problema ocorrido, a empresa só produziu 1 tonelada do produto. Vamos seguir a etapa 1, 2, 3. Ah, mas aí é a etapa da próxima página, né? Da tabela aí, tá vendo? Sim, sim. Então, o processo de produção da soda cáustica, né, que é um processo, se eu não me engano, é um processo de eletrólise, depois a gente vai
falar sobre isso, acho que no segundo ano. A gente tem aí o cloreto de sódio, né, em água, aí vai ter um processo de eletrólise aí, né, tem que passar por um processo de eletrólise, aí vai formar soda cáustica, né, aí vai formar gás hidrogênio e cloro gás. O interessante aí, no caso do exercício aí, é a soda cáustica, né, o NaOH, né? Então, tem umas informações preliminares, mesmo se não tivesse informações nenhuma, pelo balanceamento da reação, a gente, e pela massa molar de cada Elemento. substância aí, a gente conseguiria fazer o cálculo sem precisar do computador, certo? Sim. Nesse caso, a gente ia precisar do computador para produzir 1,5 tonelada? Acho que não, né? Não, então, a gente não precisa ser refém Não, do... né? Porque, eu estou colocando aí, ó, a gente vai precisar, no caso da reação também, 2 mol de água também, né? Porque é 1 para 1 aí, ou 2 para 2, né? E vamos formar 2 mol de soda cáustica, né? Sim. 2 mol de molécula. Aí, o que a gente precisa saber aqui para a gente, no processo lá, determinar que vamos produzir 1,5 toneladas sem precisar do computador, porque o computador que fazia os cálculos lá direto lá, quebrou. Então, a gente tem que saber, agora, a massa molar do cloreto de sódio. Pera aí, acho que eu tô com a tabela aqui. Vou colocar, escrever embaixo aqui, a massa... O sódio, acho que é 23, né? 23. E o cloro é E o 35,5. cloro é 35,5. Então vai dar 58, né? 0,5, é isso? Vai É isso, dar. né? Vai ser 23 mais 35. 23 mais 35 vai dar 58,5? 50. Vai dar 57,5. Não, é 23 mais Ah, 55,5. não, perdão. Eu pensei que o NA era 22. Não, é que eu tô vendo aqui. Pensei que o NA era Ele é 22. Não, vai 22,999. ser 58,5. Então, beleza. Então, a massa molar já marquei aqui, ó. A massa molar do cloreto de sódio, 58,5, né? Uhum. Deixa eu só aumentar aqui. Aí, só que na reação aí, então a massa molar é grama por mol, né? Em 1 mol de cloreto de sódio, a gente tem 58,5 gramas, certo? Só Sim. que na reação, são 2 mols, né? E a gente pode ver também a Ah, não, massa mas molar. é multiplicar por 2, né? Então, só multiplicar por 2. Então, a gente pode colocar aqui também, Dá 117. dá 117. Uhum. Deixa eu colocar aqui. 117 gramas vai reagir, formar 80 gramas do hidróxido de sódio, né? O oxigênio é 15 ou é 16 gramas por mol? 16, arredonda para 16. 16. Tá, 16, aí fica 17 gramas por mol. De qual que você está falando? Do H2O. Então, H2O, a massa molar dele acho que é 18 gramas por mol. Mas o Então, importante para a gente aqui a gente vai ter que saber a quantidade de água também, né? No processo. Mas o mais importante é o cloreto de sódio. entendi. Mas aqui também, no caso da água, a massa molar é 18 gramas por mol. Como são 2 mols, a Então, gente vai aí seria precisar... 36.
36, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. 36 gramas. Certo? Eu coloquei embaixo aqui, ó, a massa molar do hidróxido de sódio. Se eu não me engano, é 40 gramas por mol, né? Sim. Porque a gente tem o sódio 23, oxigênio 16, hidrogênio 1. Certo? Então, a gente vai calcular aqui, ó, a quantidade de cloreto de sódio e de água que a gente vai precisar para produzir 1,5 tonelada, que é o que produzia, mas como o computador quebrou, o técnico lá ficou meio perdido. Quanto que ele teria que colocar de cloreto de sódio, né? E quanto colocar de água para produzir, teoricamente, 1,5 tonelada. Então, como a gente já tem informação aqui, ó, na segunda linha, a gente pode usar uma regra de 3, entendeu? É verdade, verdade. Porque aqui a Ia gente, ficar por muito mais exemplo, prático do que ter que fazer, assim. tá vendo? É um cálculo até não tão complexo, né? Não, Então, por não é. exemplo, eu tenho 117 gramas do cloreto de sódio, eu vou produzir 80 gramas do hidróxido de sódio. Para produzir 1,5 tonelada, quantas toneladas de cloreto de sódio que eu vou precisar? Então, a gente multiplica e inclui isso aí. Então, 1,5 vezes 117 dividido por 80, Peraí, tem eu vou fazer aqui. Dá 2,1. Arredondando, claro. vamos arredondar para 2,1 tonelada, beleza? Beleza. A gente pode ver também quanto a gente vai precisar de água, né? Sim. 1,5 vezes 36 dividido por 80 dá quanto? 0,6. Então, a gente vai precisar de 0,6 toneladas. Dá igual a 600 quilos, né? É. Então, tá aí no processo, né? Para a gente produzir 1,5 tonelada do hidróxido de sódio, a gente vai precisar de 2,1 tonelada de cloreto de sódio e 0,6 tonelada de água. Aí a gente produz. Menos, não precisa só do computador para fazer esse tipo de cálculo. Um processo produtivo, a gente perdeu a máquina lá, quebrou tudo, a gente vai ter que fazer os cálculos, né? Não, sim, Aí sim. embaixo, aí embaixo a gente pode calcular a quantidade de reagente se a gente fosse produzir 0,5 tonelada de hidróxido de sódio, na última linha, tá vendo? Uhum. Então a gente pode colocar de cloreto de sódio 0,5 vezes 2,1 dividido por 1,5. Peraí, eu vou fazer aqui rapidinho. Fazer é 0,5 vezes 2,1 dividido por 1,5. São proporcionais, né? São É. cálculos proporcionais. Dá 0,7. 0,7 tonelada. 0,7 tonelada de cloreto de sódio para produzir 0,5 tonelada do hidróxido de sódio. A gente não está falando do gás hidrogênio, do gás cloro, mas no processo eles são aproveitados também, tá? Porque aqui o foco é o hidróxido de sódio, né? E de água. Daria conta aí. Água. Peraí. Só para fechar o 0,2. 0,2 tonelada, que seria igual a 200 quilos, né? Sim, Então sim. tá aí. Se a gente quebrasse o computador, a gente conseguiria produzir do mesmo jeito, certo? A gente saberia a quantidade de reagentes, né? Para jogar no processo para produzir o que a gente quer produzir. Tranquilo? Isso aí? Posso Foi colocar? bem tranquilo. Eu só acho que, tipo assim, sem a. O que tipo, assim, eu fiz pela calculadora, né? Então ia ser meio chatinho fazer o cálculo sem a calculadora.
Mas tirando isso, bem tranquilo. Então, isso pode acontecer, entendeu? Num processo produtivo, né? A gente tem que calcular. O que acontece muito em alguns processos, quando a pessoa costuma muito de ter tudo no computador, você só coloca informações e o computador calcula, Não, sim, com que certeza. na hora que tem que calcular, a pessoa fica perdida, entendeu? E muitas vezes não é tão complexo assim. Não, não é tão difícil, é por costume, né? Aí aqui a gente tem outro, que é uma outra atividade que tem lá, tá na apostila também. A gente tem a combustão do gás hidrogênio, tá? Que reage com oxigênio, aí formando água, né? E liberando energia, né? Aqui a gente está falando só dos reagentes produtos formados. Então a gente tem, para colocar o nome da substância, né? A primeira é gás hidrogênio, né? Aí, para a gente não confundir, normalmente, quando tem assim, o hidrogênio formando gás, que já são dois átomos de hidrogênio ligados no outro, então a gente chama de gás hidrogênio, né? Porque o hidrogênio é o nome do átomo, né? Então, quando tem os dois ligados, dois átomos de hidrogênio ligados no outro, a gente chama de gás hidrogênio, para não ter confusão. E o outro é o gás oxigênio, né? Ah, sim, sim, sim. É porque tá meio. É tipo assim, tá meio embaçada a tela. Aí não dá pra ler direito. Acho que é da qualidade da videoaula mesmo, sabe? Tipo, do Google mesmo. Quando você vai passar. Ah, aqui eu estou vendo bem aqui, não sei, porque às vezes aqui aí Ah, não, tá acho que é tipo assim, a é porque projeção é ruim, né? é porque quando você vai transmitir, a qualidade de imagem ela fica um pouco menor. Ah, tá. O último aí forma água. Eu coloquei a letra pequena também. Eu pensei que era mais fácil ver, porque quando a gente projeta na escola lá na TV, fica de longe, né? Aí Ah, não, aí sim. eu aumento bem as letras. Eu acho que é porque, tipo, é porque é videochamada, né? Então. Ah. Então, nessa reação aí é bem mais simples, é só balancear a quantidade de mol que tá pedindo aí em cada linha, tá vendo? No balanceamento dos números inteiros de mol envolvido aí nessa reação, tem 2 mol do gás hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água, certo? Sim. E então aqui, ó, na primeira linha, então eu tenho 2 mol, né? Formando 2 mol de água, certo, pessoal? Sim. Aí as outras é mais fácil fazer aqui embaixo, que é só cálculo proporcional também. Então aqui eu tenho, para eu formar 8 mol de água, eu vou ter que colocar quantos mol de gás hidrogênio e quantos mol de gás oxigênio. Peraí. Professor, eu não tô entendendo. Calma aí. É pra ver quanto que precisa pra chegar no 8? É isso? Aqui, ó, eu tenho uma reação química aí do gás hidrogênio reagindo Tá, com o gás gás hidrogênio com oxigênio, formando água. água. No balanceamento aí, os menores números inteiros, eu tenho 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol do gás oxigênio, formando 2 mols de água. Tá. Né? Se eu formar 8 mols de água, eu preciso de quantos mols do reagente? Do gás hidrogênio e do gás oxigênio? Aí vai precisar de 8 mols de hidrogênio, né? Então, é cálculo Ah, proporcional. tá. Né? 8 mols do Ah, gás é hidrogênio. que eu não tinha entendido direito o que era proporcional. Uhum.
8 mol do gás de hidrogênio e eu acho que 4, né, do oxigênio, certo? 4 aqui, ó, embaixo, na última linha, é a mesma coisa. Se eu tiver 3 mol de oxigênio, gás oxigênio, eu preciso de quantos mols do gás de hidrogênio para reagir completamente? E vou formar quanto de água? Aí vai precisar de 6 mols de hidrogênio. 6, né? Você vê, é tudo cálculo, tudo proporcional, né? Isso falando a reação completamente, né? Um consumindo completamente o outro, sem excesso. Vou formar 6 de água. Tranquilo? Tranquilo. Vê se dá tempo de falar um pouco sobre essa aqui. Essa aqui a gente já vai começar a falar do envolvimento de energia, né? Aqui a gente está falando... Vocês já estão vendo outra tela aí? Sim. Então, eu vou falar um pouco sobre a combustão do etanol. Aí já vai calcular um pouco a energia envolvida no sistema. Então, sabendo-se que a combustão completa do etanol produz CO2 e água, né? Toda reação de combustão, né, dos combustíveis que tem hidrogênio e oxigênio na molécula vai produzir CO2 e água. Então, a equação balanceada dessa reação, né, determine, né, a equação balanceada dessa reação. Não é tão difícil, aí eu já coloquei embaixo, que a gente já fez balanceamento várias vezes, né? Sim. Quantidade de moléculas e massa de água formada na combustão de 4 mols de álcool. Também a gente consegue calcular fácil, que a gente já fez esse tipo de exercício. A massa de CO2 formada quando são utilizados 12 vezes 10 a 23 moléculas de álcool. A quantidade de energia liberada na combustão de 10 mol de etanol. Então, eu coloquei a reação aqui, né? Já balanceada. Coloquei as massas molares das substâncias envolvidas nessa reação, né? O etanol. 45. Tchau. Dá tchau pra ela também, por mim. Tchau, mãe. Karen tá dando tchau. Tá, aí o etanol, 46 gramas por mol. O gás oxigênio, 32 gramas por mol. O gás carbônico, 44 gramas por mol. A água, 18 gramas por mol. Então, tem aí as massas molares de todos os envolvidos aí na reação química, né? Então, na combustão de 4 mol de etanol, serão formados 12 mol de água, considerando o balanceamento, né? Se 1 mol de etanol, como a gente está vendo na reação aí, produz 3 mol de água, se eu tiver 4 mol do etanol, eu vou produzir 12 mol de água, né? É proporcional. É proporcional. Sabendo que a massa molar da água é 18, cada mol de água tem 18 gramas, 12 mols vai dar quanto? Aí eu multiplico, né? 12 vezes 18. E aí eu chego num valor de 216 gramas de água que será produzido, né? Esse exercício, eu tô correndo um pouco aqui, eu queria que vocês dessem uma olhada na apostila lá e também fizessem alguns exercícios, né? Terminasse esse... Tudo bem? Tá na página 30. As duas, tem como? Após a página 30. Tá, pessoal? Depois vocês terminam esse exercício lá.
Voltei. Então, esse exercício aqui, eu vou deixar... Eu fiz um aqui, botei as massas molares, e deixar que vocês façam alguns lá na apostila. Tranquilo. Né? Então, por exemplo, aqui, também não é muito complicado na questão da energia, né? Tá? Tem um dados aí, ó, a combustão de 1 grama do etanol libera aproximadamente 27 kJ de energia. Né? Tá aqui na última linha aqui, ó, tá vendo? Sim. Aí coloquei a quantidade de energia liberada na combustão de 10 mols de etanol. Aqui você precisa saber qual é a massa contida em 10 mols de etanol, né? Para depois você calcular a energia. 1 mol de etanol tem 46 gramas, né? Aí na combustão, 1 grama de etanol libera aproximadamente 26 kJ de energia. Aí vocês conseguem calcular a questão da energia envolvida numa reação química, tá? E aqui eu vou só dar um início aqui, depois a gente vai ver mais sobre isso. Entalpia, as energias envolvidas numa reação química. Vocês estão vendo aí? Sim. Né? Como que ocorre essa energia numa reação química? Liberação ou absorve ou libera energia numa reação química. Né? Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui, ó, Ela tá é vendo? exo ou endotérmica? Oi? Oi? Então, tá aqui, Aí tá vendo seria se embaixo? ela sim. Se ela é exo Ela ou é endotérmica. exotérmica ou endotérmica. Vou mutar aqui rapidinho que o pessoal tá fazendo aula. As energias de ligação. Eu estou ouvindo barulho. Como que a gente descobre que a gente pode calcular a energia de ligação aí de cada ligação, como está aí? Eu peguei como exemplo aí o eteno, reagindo com gás hidrogênio, né, para formar o etano, né? Aí aqui no caso aqui eles colocam um metal aqui para servir só como catalisador, né? Mas vamos calcular aqui a entalpia dessa reação. Aqui embaixo aqui eu tenho umas informações aqui, ó, das energias envolvidas em cada ligação. Por exemplo, carbono com carbono fazendo uma ligação dupla, a energia envolvida. Né? Essa energia, ou para formar, ou para separar, para formar, libera, para separar, absorve. Né? Para separar, ele absorve energia. Para formar ligação, ele libera energia. Então, tem aqui carbono e carbono fazendo dupla ligação, carbono e carbono, uma ligação simples, carbono e hidrogênio, e hidrogênio. Aí você tem aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente se calcula essas energia todinha aqui envolvida. Calcula aqui do reagente e calcula aqui, ó, do produto formado. Aqui no produto formado, eu vou ter carbono e hidrogênio, fazendo ligação carbono e hidrogênio, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E carbono e hidrogênio é 100 quilocaloria por mol. Então, a gente calcula que cada ligação, aqui no caso, vai dar 600. Né? Aí, nós temos aqui no meio aqui um carbono, uma ligação simples. Então, pego aqui o valor aqui, ó, 82,9. Então, aqui eu tenho 682,9 quilocaloria por mol. Se tiver só um mol envolvido na reação, 682,9 quilocaloria. Aí eu venho para cá, para o reagente, eu calculo toda a energia também envolvida. Né? Aí eu posso jogar nessa formulazinha aqui, ó, energia final menos energia inicial. Energia, entalpia do produto menos entalpia do reagente. Se o reagente, a energia envolvida para quebrar as ligações do reagente for maior que a energia envolvida na liberação, na ligação dos produtos, né? Vamos ver, reagente.
Então, aí se der, por exemplo, se a isotérmica der menor que zero, né? O cálculo aí é uma reação exotérmica. E maior que zero é uma reação endotérmica. Então, vocês podem pegar aqui, depois, fazer o cálculo, tem as ligações todinhas aqui, né? Fazer esses cálculos, né? Da energia dos reagentes e do produto, né? Colocar na fórmula aqui e calcular. Aqui eu coloquei um exercício aqui, ó. Quer dizer, na verdade tem dois exercícios, tá? Que não vai dar tempo para a gente falar muito, mas vocês podem tentar fazer esses dois exercícios. E aí, na dúvida, vocês mandam mensagem, a gente vai resolvendo. Esse exercício, esse último exercício aqui, ó, é da entalpia que a gente está conversando agora. Beleza, pessoal? Já passou de 9h40, tem que sair agora, tudo bem? Eu vou fazer, aí eu te mando. Ah, beleza. Aí eu dou uma olhada, a gente conversa, que agora não vai dar mais tempo, já passou de 9h40. Ah, tranquilo. Vou indo então. Tchau, professor. Tá bom? Tá, Tchau. tchau. Vocês fazem aí, depois me envia. Tchau, Calete.